Gente, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui novamente. Essa aqui é a lição 3. A lição 3 ela fala sobre enxergando as pessoas através dos olhos de Cristo. Bem curioso, né? E eu fiquei pensando, qual que é a importância, né? Porque assim, a gente fala tanto de Jesus como um exemplo para nossa vida, e eu fiquei pensando, como que Jesus se torna um exemplo nessa questão de nós olharmos as pessoas? Será que é possível, tipo, eu olhar as pessoas, ou nós olharmos as pessoas como Cristo olhava? Será que eu estou olhando a pessoa como Cristo olhava, né? Até tava conversando com o pessoal aqui antes, e eu achei bem interessante isso. Às vezes a gente não é muito empático assim na hora de olhar para as pessoas. E qual que é o papel do cristão, né? Eu fiquei pensando assim, como que Jesus olhava as pessoas para começar? Bom, eu acredito que Jesus, diferentemente da gente, muitas vezes, ele não tinha preconceitos, né? Preconceitos, né? Ele simplesmente ele via que a pessoa tinha um potencial para salvação. Não que todo mundo tem, né? Isso que eu quero dizer. Mas ele não tinha preconceitos como muitas vezes a gente pode ter em algumas circunstâncias da vida, né? Sim, sim. E eu acho legal que quando a gente olha com os olhos de Cristo, né, passa a olhar com os olhos dele, a gente tem uma sensibilidade muito maior. A gente vê as pessoas, as situações com muito mais amor e é mais fácil para a gente tratar com essas pessoas. Não que seja muito fácil, mas quando a gente olha com os olhos dele, se torna um pouquinho mais, né? Bom, é comum nós vermos mais as pessoas apontando os erros uns dos outros, não para elevar ou para incentivar mudanças, mas para destruir mesmo. Jesus era completamente diferente, ele olhava com compaixão, ele via potencial, ele olhava de um jeito totalmente diferente do que a sociedade dizia sobre aquela pessoa ou que ela mesma expressava. Então, é realmente um olhar de respeito, de dignidade, de salvação e de esperança. E é muito relevante tudo isso, né, que a gente tem comentado. E eu acho uma coisa muito interessante da gente se pensar que acho que o maior desafio da vida com Cristo, ou de nós que se denominamos cristãos, é a gente olhar para a pessoa das maneiras que Jesus olhava. Porque há um momento que a gente olha para as pessoas como Jesus olhava, a gente passa a ter que tratar elas como Jesus tratava. E aí que cai todo o problema. Porque, como a Catherine comentou, a Vitória, a gente tem hoje na nossa sociedade diferenciação entre pessoas, classes sociais e tudo mais, e para isso Jesus acreditava que isso era irrelevante, como Paulo vai comentar na carta dele, né, que todos são iguais perante ao nosso Salvador. E então, quando a gente olha, a gente passa a enxergar a realidade que ele vai apresentar quando ele diz que o reino chegou e que todo mundo é convidado, todo mundo é pertencente àquilo, não existe mais diferenciação, não existe o rico, o pobre, o escravo, o livre, todo mundo está dentro daquilo e cada pessoa é especial, cada pessoa isso acaba nivelando todo mundo, né? E eu acho que essa é a maior lição que a gente tem que tirar disso, que não existe pessoa maior. Quando eu olho pela lente de Cristo para as pessoas, eu enxergo ela como um ser humano, como alguém que é a imagem e semelhança de Deus, como eu também sou. E aí que a gente consegue abrir à vista mesmo, a gente consegue interpretar essa realidade de uma maneira totalmente diferente do qual as pessoas normalmente interpretam. E quando a gente começa a ver essa perspectiva de olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, às vezes a gente quer ter um preparo muito grande. A gente olha para o nosso próximo, mas a gente não se sente digno de ajudar, porque às vezes a gente fala, não, mas eu tenho muita coisa eu tenho que arrumar na minha vida, eu não sei muito, às vezes a gente quer compartilhar uma mensagem, uma verdade que você carrega, só que a gente não sabe como faz isso direito. E aí a gente acha que isso pode impedir, e por esse motivo a gente às vezes, não deveria nem às vezes, a maioria das vezes, a gente acaba não fazendo porque a gente não se sente digno. E o que a lição vai apresentar é uma coisa que eu quero trazer aqui também para a gente discutir, é que não importa onde você está, o importa é você ir, aceitar o chamado, né? Não importa se você sabe todos os versículos da Bíblia, de ponta a de cabeça, não sei. Se você sabe tudo da Bíblia, mas se você não sabe, se você foi batizado ontem, se você ainda nem foi batizado, eu acho que o propósito é vá como você está. E a lição vai apresentar o exemplo de André, como que desde a primeira contato que ele teve com Cristo, ele começou a falar com a sua família, depois compartilhar com o seu irmão Pedro, e também tem diversos exemplos da mulher samaritana, quando Jesus encontra ela no poço, e eles têm aquele diálogo e ela já vai divulgar para a cidade inteira. Então,
muito mais do que saber é você estar disposto a compartilhar o que você já sabe. Não precisa saber de tudo, mas estar disposto a compartilhar é mais importante. Sim. Isso que você falou, Gustavo, eu achei bem legal que, tipo assim, também foi o que a Elisa comentou ontem. A lição usou um termo, e eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu fiquei meio incomodado, assim, no começo, que falou, Jesus olhava o potencial das pessoas. Aí você fica pensando assim, poxa, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que tem gente com potencial, tem gente que não tem? Jesus, o que é Jesus olhava pro potencial das pessoas? Jesus era fazer uma caça-talentos, né? Ele olhava para quem tinha algum dom? Não é assim. É tipo, Jesus olhava pro potencial da pessoa de ser salva. E todo mundo tem o potencial de ser salvo. Jesus, então quer dizer, para Jesus todo mundo tinha o seu potencial. É que ele pensava exatamente na maneira de alcançar essa pessoa, né? A lição, né, como a gente viu na lição da semana passada, tá bem fresquinha na nossa mente. Jesus, tipo, tem um caso do endemoniado de Betsaida, que eu achei bem interessante, até como eu comentei aqui com as meninas, né? Que Jesus sabia que o depoimento daquele homem era o depoimento perfeito para alcançar as outras pessoas daquela região. Então Jesus sabia que assim, não importa se você passou a sua vida inteira fazendo alguma coisa X, não importa se você estava preparado ou não. A partir do momento que Jesus transformou a vida dele, ele tinha algo para falar para as outras pessoas de Jesus. E eu achei maravilhoso isso. Sim, eu acho interessante, né? Porque é bem isso, quando a gente conhece do amor de Deus, a gente é constrangido e não importa o lugar, não importa a ocasião, a gente quer falar daquilo, porque a gente acho que fica vivo dentro da gente, né? E a gente quer falar, quer testemunhar para as pessoas ao nosso redor, não importa o lugar que a gente esteja, né? Com certeza, e se a gente entregar a nossa vida a Deus e pedir por oportunidades, ele vai providenciar pessoas e momentos para a gente testemunhar. E eu acredito que estar conectado com Deus, consequentemente, a sua vida é seu maior testemunho. Então, realmente não importa a situação e o lugar. E aproveitando, eu acho que era interessante a gente pensar, né? Qual que era o limite que os olhos de Jesus mostravam para quando ele se dizia estar preocupado com a salvação de uma pessoa? Existia um limite, assim? Eu até estava comentando com as meninas ontem que eu vejo que o limite é o céu, assim. Eu vejo que até onde afeta a salvação, acarreta na salvação de alguém, aí é o limite. Então eu vejo que a gente tem que pensar assim, se tá fazendo mal, se vai afetar a salvação do meu próximo, aquele que eu tô testemunhando, eu tenho que, né, parar, ver, tomar cuidado com isso, né? E também existe a perspectiva de que o limite que Jesus está indo disposto a te resgatar é infinito, se a gente pode colocar. Tanto é que ele entrega a própria vida, não tem mais. Exatamente. Não existe mais nada a ser feito. E tem um pensamento que eu gosto muito, acho também legal trazer aqui, que quando a gente entende que o limite ele já foi extrapolado por Jesus, a gente não tem mais muito o que fazer. É só simplesmente aceitar o chamado e ver como a gente tivesse aceitado. Sim. E acho que esse tá a beleza de todo o evangelho, tudo que a gente tem tentado passar para vocês e conversado aqui também, que o preço já foi pago e agora só resta a gente viver e aproveitar esse presente e continuar passando isso para todas as pessoas. Com certeza. Tem mais alguém? E é isso aí, gente. Esse foi o estudo da lição 3, como olhar as pessoas através dos olhos de Cristo. A sua companhia é muito agradável, a gente gosta de passar isso para você. E você vê aqui que a gente sempre está batendo papo aqui, a gente sempre conversa antes sobre a lição, porque é um assunto incrível, um assunto muito legal de ser comentado, de ser falado, estudado, né? Até porque a gente está vendo no nosso dia a dia a diferença que Cristo faz nas nossas vidas. E a gente também quer que Cristo faça a diferença na vida de vocês. Então, assim, compartilhe, comente a sua história aí, o que você acha legal, o que você tem aprendido com essa lição. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta ou com quem você não gosta também, porque assim, a gente estudou hoje que a gente tem que olhar as pessoas através dos olhos de Cristo. Então, assim, Cristo olhava as pessoas com amor. Então, vamos olhar as pessoas com amor. E esse é o estudo. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez e até a próxima semana. Tchau.